E toda quarta-feira nós temos comentário tradicional de Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todos que estão atentos no nosso grande portal Clique Camaquã. Eu sempre gostei de política, a vida inteira, em comentários, em artigos escritos, sempre há uma certa predominância e um certo interesse em política. Nunca me esqueço que nas épocas eleitorais, quando não se pode falar em política, mudava. Teve uma época que eu publicava no jornal, do falecido amigo Luiz Renato Barbosa, que eu tive que publicar durante uma determinada época, porque era época de eleições, uns artigos, e eu escrevi algo sobre uma personagem, inventei um personagem do Velho Oeste americano. Mas o que eu gosto mesmo é falar em política. Os últimos 2 comentários meus, e os artigos escritos estão aí no portal, do Clique, para se verificar, eu falei de um livro, Mensagem a Garcia, do Huber, e falei na outra semana sobre uma música, Amazing Grace, que é um dos maiores hinos, uma das músicas mais tocadas no mundo até hoje e que mais cantores gravaram há mais de 6.600 gravações diferentes dessa música. Bom, mas fico me coçando para falar em política. A senhora sabe quem é Grace Andrade? Grace Andrade é a tesoureira nacional do PT, deste partido que está desmanchando o nosso país, a nossa economia. Grace Andrade é formada em filosofia. A formação em filosofia é uma formação bastante difícil. Grace Andrade é conselheira da Hidroelétrica Binacional de Itaipu. Integrante do Conselho de Administração, deve ser, imagine a senhora e o senhor, deve ser um salário fenomenal. E ela disse no início da semana que Israel é uma vergonha para a humanidade e que não merece ser Estado. A palavra Estado aí, evidentemente, está no sentido jurídico. País. Pois é. Agora na internet, nas mensagens, no Google, nesses lugares todos, ela pediu desculpas. Mas sabem por que ela disse isso? Porque o PT é o mesmo que o nazismo. Eles falam de nazistas, mas quem queria acabar com Israel, quem queria acabar com os judeus no mundo, eram os nazistas, de Hitler, de Mussolini, fascista, que é a mesma coisa. E comunista não fica diferente. Israel, não preciso dizer à senhora e o senhor, que evidentemente conhece, é um povo, os judeus, habitantes, integrantes do Estado, do país de Israel, é um povo sofrido. Israel foi escolhido lá no início da Bíblia, se começa a ler a história da humanidade atual. Eu sou daqueles que comungo, que concordo, que aceito que existiram outras civilizações anteriores a nós. Foram destruídas, desmanchadas, acabadas, exterminadas, sei lá o quê. Da criação divina, evidentemente, houve a evolução
é indiscutível a ideia da evolução, é indiscutível a trajetória da evolução, até que em determinado ponto, em determinado momento, e se nós pegarmos a Bíblia e olharmos o tempo, isso remonta a 10 mil anos, no máximo, Deus entendeu em fazer o homem à sua imagem e semelhança, e ali em diante criou, nesta humanidade que nós temos atual, e houveram diversos... A Bíblia está escrita, a senhora sabe e o senhor sabe, eu não vou repeti-la aqui, mas ali eu quero chegar no momento de Israel, em que foi determinado a Jacó, Isaac, e formaram a nação de Israel. Foram lá, chefiados por Josué, porque Moisés morreu antes no deserto, e entraram na terra prometida. Mas o povo israelita, o povo judeu, sofreu muito. Veio do Egito escravizado, mas vejam bem, leiam-se a Bíblia, se vê o povo de Israel, os judeus, eles não foram levados para o Egito como escravos, não. Jacó, pai de José, numa época de crise, numa época de falta de alimentos, mandou os filhos ao Egito comprar, porque o Egito tinha reservas, comprar grãos, comprar trigo, que os outros não tinham, porque a seca era muito grande. Aí vem a história dos 7 anos de vacas gordas e vacas magras, que José, que tinha sido vendido pelos irmãos como escravo, e tinha sido escravizado, tinha sido levado para o Egito, culminou em ser o grande assessor do faraó. 1400 anos antes de Cristo, o povo israelita veio e acabou chegando na Terra Prometida. E ali tem toda a trajetória até o nascimento de Jesus, e no ano 70 da nossa era. Mas antes disso, 562 a.C., 563 a.C., foram levados, escravizados para a Babilônia. Depois retornaram a Israel. E no ano 70 da nossa era, já depois de Cristo, os romanos acabaram fazendo a diáspora, desmanchando e expulsando os judeus pelo mundo afora, que só conseguiram se reunir novamente, vejam bem o sofrimento e a trajetória desse povo, em 1948. Aliás, com a mão de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Quando os ingleses incentivaram a criação, a colocação dos judeus em um estado, em um local, ali tirando um pedaço da Palestina, ali voltando ao seu velho território, e a ONU, depois, em 1948, sob presidência de Oswaldo Aranha, gaúcho de Livramento, ou de Alegrete, culminou em fundar, em permitir o Estado de Israel. Mesmo assim, Israel vem sofrendo. Mesmo assim, Israel vem sendo perseguido. Olha, a cidade de Jerusalém é a cidade que tem 3 religiões monoteístas na mesma cidade, no mesmo local. Os islamitas, os judeus e os cristãos. Mesmo assim, Israel vem sofrendo. Mesmo assim, Israel vem sendo, depois de ter sido perseguido e esmagado durante a Segunda Guerra Mundial por todo o mundo, onde tinha judeus sendo levados para campos de concentração, porque a ideia de Hitler era acabar com os judeus. E a nossa tesoureira deste partido que nos desgoverna, que nos descomanda, diz apesar de ser uma mulher culta, não é uma bobalhona despreparada como alguns que andam por aí dizendo besteira mundo afora, ela não é isso. Mas disse um grande desatino na minha ótica. E os desatinos que vêm sendo cometidos e as palavras que vêm sendo ditas não se explicam. Agora surgiu nas redes sociais aí de que os problemas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, é por causa que foi permitida lá no governo Bolsonaro, essa é a insinuação,
à venda de armas. Quando todo mundo sabe que os criminosos não compram armas em lojas, quando todo mundo sabe que os criminosos, que os assassinos, que os bandos que estão aí importam armas de outras formas, de outros locais, a lei não consegue impedir e não vir. Não tem que culpar a permissão de venda de arma, que, aliás, seria o necessário, o interessante e a forma da sociedade civil se defender. Pois é. Então, vejam bem o que está acontecendo. É por isso, senhoras e senhores, é por isso, jovem que está me ouvindo, que nós temos que cuidar de política. Nós temos que estar atentos e cuidar das coisas. Nós temos que estar preparados para discordar de tudo aquilo que está errado, dessas desmedidas governamentais. Ora, os criminosos do Rio de Janeiro estão lá graças à flexibilização da venda de armas, disse aí o primeiro mandatário. Não, não é verdade. As armas, sempre que estiveram nas mãos dos meliantes, elas vêm de outra forma, não tem nada a ver com a licença. E a licença, pelo contrário, seria necessária para o povo poder se defender exatamente dessa gente que, lamentavelmente, anda por aí afora cometendo delitos. Ora, nós precisamos que lá na Argentina agora, para encerrar o que comento, o Milei vença a eleição, derrote o Massa. Massa é o Haddad deles, é o incompetente ministro da Economia que está levando a Argentina ao caos total, cuja inflação, todo mundo sabe, vai beirando já os 100% ao mês. O Milei representa a direita. No Paraguai, a direita já está. No Uruguai, estamos bem no meio termo, mas tendência à direita. Temos que acabar com isso na Argentina, porque a quem interessa, e eu vou encerrar aqui, alertando para que a senhora veja, o senhor veja, a quem interessa que ganhe a esquerda ali para se unir com a esquerda na América do Sul? A Rússia e a China, que foram os dois grandes centros do comunismo internacional durante muito tempo. A China, um comunismo diferente, porque interno não se redemocratizou, mas se readaptou à vida capitalista, pelo menos externamente. E a Rússia, que escondeu as unhas, mas que volta e meia tem interesse em incentivar que para cá, para a América, venha se sediar uma esquerda totalmente esquizofrênica, despreparada e incompetente, que já demonstrou no mundo inteiro que não tem capacidade administrativa para fazer com que o mundo funcione dentro das regras da economia. Nós precisamos que na Argentina ganhe o Milei. Nós precisamos, exatamente para impedir que se façam aí. Sabem quem é que foi para a Argentina a partir de segunda-feira, depois da eleição de domingo? Os marqueteiros de quem? Do PT. Está nas redes sociais, vejam bem, para incentivar o quê? Que o Massa ganhe a eleição porque ele representa a esquerda. Nós temos que acabar com essa esquerda no mundo inteiro. E começa, por exemplo, no nosso caso do Brasil, o ano que vem. Não podemos deixar prefeitos ser eleitos, prefeitos que vêm de PSOL, PCdoB, que é do ex-partido do ministro da Justiça, Flávio Dino, PSOL, do Boulos, lá em São Paulo, PT. Não podemos deixar eles ganhar a eleição em nenhum município do Brasil, mas, pelo menos, no mínimo possível, mas em nenhuma cidade grande, para acabar com essa esquerda que está querendo nos terminar, nos extinguir, nos acabar, nos deixar o Brasil ao exemplo que teve de 2003 a 2014, num péssimo situação administrativa. Nós precisamos nos arregimentar. O homem é um animal político. Temos que cuidar de política também. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger, aqui no nosso programa.